Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo número 14. Nós vamos ler um texto simples, quase comum, nessa caminhada do povo de Deus, da expansão da igreja, mas que muito pode nos ensinar a respeito das tomadas de decisão desse ano. O que vai fazer diferença na sua alimentação em 2025 não vai ser um dia você abrir mão ou meter o pé na jaca numa torta. Não. O que vai fazer diferença é como você vai diariamente caminhando no seu cotidiano. O que vai fazer diferença não é um dia de um culto especial de virada, mas aquilo que cotidianamente o Senhor te conduzirá a fazer repetidamente nos 365 dias do próximo ano consagrados para o Senhor. No livro de Atos nós vamos ver, a partir do capítulo 1, a promessa do poder de Deus a ser derramada no versículo 8 do capítulo 1, quando o Senhor Jesus, ao dar o start inicial para a igreja, ele diz: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E no livro de Atos a gente vai ver esses 3 momentos geográficos. Primeiro Jerusalém, até o capítulo 8, mais ou menos, a igreja se estabelecendo ali em Jerusalém. E tem momentos de ondas mais fortes e altas, em que nós vamos ver a igreja se expandindo, as pessoas se achegando ao Senhor e sendo convertidas, multidões. Mas depois parece que a câmera dessa filmagem aponta para o dia a dia, em que eles perseveravam unânimes ali como igreja, partindo pão, nas orações, na doutrina dos apóstolos, e segue a vida ordinária, simples da igreja. O segundo momento começa a partir do capítulo 8, que é um momento geográfico de Judeia e Samaria. A igreja começa a se expandir. E até o capítulo 13, mais ou menos, nós vamos ver esse segundo momento de expansão da igreja, que é também um momento em que a igreja encontra resistências, dificuldades, mas ela segue. E entremeada aos grandes momentos, vemos sempre a igreja de casa em casa, orando ao Senhor, e no dia a dia, nas suas devocionais. É isso que alimenta a igreja. E aí, até o capítulo 13, nós vemos Judeia e Samaria. A partir do 13, nós vemos o começo das viagens missionárias. O momento geográfico de até os confins da terra começa no capítulo 13, que também tem as suas expansões, em que o Espírito Santo envia Barnabé e Saulo, mas também tem as ondas menores, em que o vento vai soprando mais lentamente e cotidianamente o Senhor vai nos impulsionando. E esse capítulo 14, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7, esse texto que é um texto simples, mas muito significativo a respeito dessa forma como Deus conduz o seu povo nessa caminhada cotidiana. Atos capítulo 14, versículo 1, a palavra de Deus nos diz: em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus que não tinham crido incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas o povo da cidade se dividiu. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Então surgiu um movimento entre os gentios e os judeus, com o apoio das suas autoridades, para os maltratar e apedrejar. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidade da Licaônia, e para as regiões vizinhas, onde anunciaram o Evangelho. Só até aí. Deus, ele conduz o seu povo, não há dúvida disso. Nós não somos frutos do acaso aleatório de um Deus que nos criou e nos largou à própria sorte. Ele continua conduzindo a minha e a sua vida. Se você é salvo em Cristo Jesus, se você é crente realmente no Senhor,
você pode contar com essa certeza na sua vida. Há um Deus que continua conduzindo todas as coisas. Você não depende, em última instância, da sua inteligência, da sua sabedoria, dos seus méritos, das oportunidades, mas a sua dependência está no Senhor, que continua com a sua providência, organizando e providenciando todas as coisas para que a vontade dele seja feita. E o povo caminhe de acordo com o propósito e o soberano decreto dele para as nossas vidas. E esse texto mostra para a gente esse momento de intervalo entre grandes coisas que acontecem. No capítulo 13 nós vamos ler Paulo e Barnabé indo para a ilha de Chipre. Eles saíram ali da Antioquia, navegaram para Chipre. Ali eles encontram um mago chamado Elimas, repreendem aquele mago porque ele estava enganando o governador, o procônsul Sérgio Paulo, e ali então eles repreendem. Depois eles chegam até Antioquia e ali eles fazem um grande sermão ali, falando sobre uma grande passagem da teologia bíblica. E ali então eles pregam com autoridade e eles recebem um revés. Aqueles que ouviram, eles começam a perseguir. E o versículo anterior ao que lemos, vai dizer que os apóstolos, versículo 51, diante daquela perseguição, diante daquela expulsão daquela região, eles sacudiram o pó dos pés dele, foram para Icônio, e os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Mesmo perseguidos, mesmo expulsos daquele local, eles não ficaram desanimados. Pelo contrário, ficaram cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. E então eles seguem para outro lugar, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, e o nome desse lugar é Icônio. E chegando ali, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Se tem uma coisa extraordinária, maravilhosa da nossa teologia, da nossa compreensão teológica reformada, é a pregação expositiva, ou a pregação, talvez de uma forma mais simples, explicativa, que é simplesmente ler o texto e explicar o que o texto está dizendo. E não tentar fazer malabarismos para encontrar e inserir assuntos que a Bíblia não está dizendo. E essa é a caminhada comum do crente. Ler o texto, entender o texto, alguém que é mais maduro explicar o texto para você e aplicar o texto. E esse texto ele diz para a gente, Deus conduz o seu povo para as regiões onde Ele quer, e inicialmente na história da igreja, para aqueles que eram tementes a Deus. E não é a primeira vez que a gente fala sobre isso. Paulo e Barnabé chegam ali em Icônio, nessa outra região, e entraram juntos na sinagoga judaica. Primeiro, nós vemos que eles caminharam juntos. Isso é coisa maravilhosa. Saber que Deus tem na agenda e da forma dele providenciar para que o povo de Deus sirva a Ele, Ele tem dado gente para caminhar junto com a gente. Irmãos, irmãs, e desde o primeiro envio lá, quando Jesus envia os 70, Ele envia de 2 a 2. O Espírito Santo tem trazido gente para caminhar junto com a gente. Será que Paulo e Barnabé sempre se davam bem? Será que eles não tinham dificuldades? Eu creio que às vezes eles tinham algumas diferenças, dificuldades, desafios, mas é bom ver Deus conduzindo gente de 2 a 2. Gente que não anda sozinho, gente que reflete a perfeita comunidade da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, pois essa é uma convocação de Deus para uma comunidade acolhedora. E se você tem andado sozinho na nossa igreja, se você não tem relacionamentos ainda mais profundos, a minha oração é que o Espírito Santo promova isso em nosso meio e que ninguém caminhe sozinho, mas que entrem juntos nos lugares onde o Espírito Santo está te conduzindo. E se você, talvez por alguma personalidade, talvez por um histórico de outra experiência difícil que você teve para trás, você é resistente a essa ideia, descanse. Isso é agenda e propósito do Senhor, que a gente não caminhe sozinho.
Eles entraram juntos naquele lugar, a sinagoga judaica, onde se ensinavam as escrituras do Antigo Testamento, o Pentateuco, falavam sobre os profetas também. E ali eles são dirigidos para as pessoas que são mais abertas. E nas semanas passadas eu falei, nós vamos ter a oportunidade maravilhosa de na ceia do Natal, alguém virar para você e falar, tu é o crente? Agora é a hora que a gente está com o coração aberto. Dá uma palavra, faz uma oração e Deus há de continuar conduzindo o seu povo para as pessoas mais abertas. O pastor e missiólogo Ronaldo Lidório, ele diz que a igreja ela tem caminhado nessa direção do Espírito a levar a força missionária para os lugares mais abertos, como se fosse um grande funil. E na história da igreja, os locais mais abertos nessa parte superior do funil foram primeiramente alcançados. Gente que já temia a Deus, gente que levava a sério as coisas de Deus, mas o tempo foi passando e o funil foi estreitando, mas ainda há lugares, pessoas, regiões e situações onde Deus tem aberto portas para levar você. Fique atento ao que Deus está conduzindo você. Fique atento à porta que talvez se fechou nesse final de ano, mas a porta que Deus há de abrir em outra situação, e Deus há de te conduzir para gente que está sedenta e é temente a palavra de Deus, assim como Deus conduziu lá na ilha de Chipre, Paulo e Barnabé, depois lá na Antioquia e agora em Icônio. Deus vai conduzindo a gente para pessoas que são abertas, são tementes a Deus. A pessoa pode até não aderir, dizer eu creio, mas ela diz, eu sei que tem coisa séria da parte de Deus. Assim Deus conduz aqueles discípulos, parece que são tementes a Deus e interessados. A palavra diz que ali eles entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo, e essa expressão é muito importante. Eles falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Que tal modo é esse? Que maneira excelente é essa? Não se trata da capacidade dos apóstolos e dos discípulos, de oratória, de retórica, de saber convencer a mente, mas esse tal modo aqui destacado é um modo em que eles operam pelo poder do Espírito Santo, porque aquilo que o Senhor prometeu, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então vocês vão ser testemunhas. Esse tal modo é o modo de Deus fazer as coisas. Tanto que eles falaram de tal modo que veio a crer grande multidão. Ninguém passa a crer, ninguém se converte, ninguém muda de vida e de coração por conta de um discurso meramente humano. Mas acontece apenas pelo poder do Espírito Santo. E assim, os discípulos que são conduzidos juntos para um lugar onde havia gente aberta, falam no poder do Espírito Santo de tal maneira que os corações se abrem e são regenerados. O chamado é eficaz, e aquele que estava morto passa a viver. E é assim que Deus quer usar a minha e a sua vida. Não na força do nosso discurso, da competência de argumentação, mas de tal modo que, encharcados pelo poder do Espírito Santo, Deus use a sua vida. Talvez será numa insistência, num gotejamento insistente no seu testemunho, no falar recorrente, mas saiba que nenhuma estratégia humana é suficiente para converter o coração, para levar alguém a crer, se não for de tal modo cheio do poder do Espírito Santo. E assim aqueles discípulos avançaram e pregaram ali a palavra de Deus. E acreditou uma grande multidão, tanto de judeus como de gregos. E nós vemos esse evangelho se espalhando e alcançando essas massas culturalmente diferentes. Judeus com um histórico de conhecimento e revelação da palavra de Deus, e gregos que tinham uma cultura de interesse pela academia, pela intelectualidade. Mas os dois não foram salvos por causa da obediência à lei, nem por causa do seu interesse. Mas eles foram salvos porque o Espírito Santo de Deus agiu. Eu louvo a Deus, porque a gente tem visto gente sendo alcançada.
E ainda que a gente veja também, por outro lado, gente que ainda não converteu, gente que está na igreja, gente que frequenta os cultos, mas parece que não mudou nada, de fato não creu ainda, eu continuo confiando que, pela graça de Deus, de tal modo o Espírito Santo há de atuar nessas vidas, que há de mudar esses, não apenas comportamentos e atitudes externas, mas mudar aquilo que é mais central na nossa vida, a nossa fé, o nosso coração. Continue crendo, continue falando. Não é na sua capacidade, não é no seu poder, mas é de tal modo, no poder do Espírito Santo, que a obra será realizada. Mas, versículo 2, mas os judeus que não tinham crido, incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. O segundo versículo diz que, apesar de ter tido uma grande multidão de judeus e gregos que converteram, mudaram de vida, houve uma parcela ali de judeus que não tinham cridos, que foram incrédulos. E a expressão original diz que eles foram rebeldes e desobedientes. Esses que foram rebeldes e desobedientes, eles não apenas não acreditaram, mas eles começaram a fomentar uma rebelião. E o segundo ponto da nossa mensagem de hoje é que Deus ele conduz o seu povo na caminhada cotidiana. Mas não se espante se você se encontrar com pessoas que não vão crer e ainda vão se levantar contra você. Não se espante. Isso vai acontecer. Tem gente que vai permanecer com o coração duro. Apesar de ver as maravilhas, os milagres, o testemunho, de ouvir clara e racionalmente compreender o Evangelho, vai continuar desobediente. A ira de Deus permanecerá sobre essas pessoas. Não se espante, assim acontece recorrentemente no livro de Atos. Continue pregando e amando essas pessoas, compartilhando o Evangelho com elas. Esses que não creram, diz a palavra de Deus, João capítulo 3, versículo 18, Senhor Jesus diz: quem nele crê não é condenado. Mas o que não crê, não é que ele vai ser condenado. Ele diz, ele já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E não se trata de crer apenas racionalmente, mas trata-se de crer, e essa fé vai mudar o jeito dessa pessoa. O coração lá dentro. E como consequência, as atitudes. Você é convocado nessa manhã a não se espantar se você continuar convivendo com gente que é dura de coração. Continue amando, pregando, mas saiba, isso vai acontecer. Isso acontece recorrentemente com o povo de Deus. Aqueles judeus, vejam que há um destaque primeiro, que uma grande multidão de gregos e judeus, eles creram. Depois ele diz que um grupo de judeus que tinham acesso à palavra de Deus, que conheciam a respeito da lei, dos profetas, eles não creram no Evangelho. Foram desobedientes e começaram a incitar. Começaram a fomentar uma rebelião. Então, meus irmãos, se tem gente se levantando contra você por causa do Evangelho, por causa da tua fidelidade a Deus, não por causa da sua desobediência, não porque você é um chato, não porque você é um perturbador, mas por causa da sua fidelidade ao Evangelho, não se espante e descanse no Senhor. Gente que vai perseguir, gente que vai fazer conluio, combinados, que vai tentar te derrubar, descansa no Senhor. O versículo 2, ele começa com uma conjunção coordenada adversativa, ou seja, alguma coisa adversa, contrária aconteceu. E o versículo 3 também. Apesar disso, o versículo 3 diz: entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Algumas orientações sobre esse versículo. Primeiro, mas alguns não creram, mas, entretanto, Barnabé e Paulo e Barnabé, ficaram ali um longo tempo. Porque eles são os caras? Porque eles são bons e perseverança? Não, por causa da graça de Deus que os manteve ali.
e é quem mantém a gente perseverando na nossa caminhada. Não é a nossa disciplina, no final das contas. Não que a disciplina não seja boa, não que a perseverança, o esforço humano, ele não possa ser consagrado ao Senhor, mas a glória não é nossa. Eles perseveraram ali bastante tempo icônio, apesar de ter gente ali falando mal deles, incitando e trazendo perseguição para eles ali, desprezando eles. Eles perseveraram ali durante bastante tempo, e novamente uma expressão que aponta para o poder de Deus, falando ousadamente no Senhor, com coragem, porque é Deus quem dá para a gente essa coragem. Por mais tímido, por mais dificuldade que você tenha para falar, nós somos convocados e conduzidos pelo Espírito Santo para falar com ousadia e com coragem. E é daquelas situações que a gente vive, que o Espírito Santo nos conduz, e a gente olha para trás e fala, nem consegui me reconhecer. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente passa por essas coisas, a gente pode dizer, foi o Senhor quem fez, não fui eu mesmo. Falei com ousadia no Senhor. Eu jamais pensei que eu poderia chegar para aquela pessoa, dura de coração, que me persegue, e falar com aquela firmeza, ousadia, amor, verdade e graça da parte do Senhor, o qual o Senhor confirmava a palavra da sua graça. Deus ia confirmando aquilo que era proclamado por aqueles homens, assim como Ele continua fazendo hoje em dia. E se não fosse assim, Deus confirmando, não haveria nenhuma esperança para nenhum pregador, para nenhum que se dispõe a abrir a boca e dizer, Deus, enche a minha boca, eu quero obedecer ao Senhor. E Deus diz aqui, Ele confirmava, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Já falei sobre isso, mas eu preciso repetir, porque a palavra de Deus repete. Os sinais e os prodígios são para aqueles que não creem ainda. O Senhor vai fazendo esses sinais e prodígios para aqueles que têm o coração e a mente fechados, sejam despertados. Deus faz sinais e prodígios no meio dos crentes? Faz, mas não para torná-los crentes, não para que eles passem a crer, porque eles já creram no maior sinal da história da humanidade, o Filho de Deus que se entregou por nós. Então, se você é crente e ainda está esperando um sinal, uma maravilha, uma manifestação extraordinária de Deus, para que você passe a crer, examine o seu coração. Será que você é crente mesmo? Não, Deus, quando isso acontecer, aí eu vou servir ao Senhor, aí eu vou obedecer. Examina com muito cuidado seu coração. Talvez você não seja crente, talvez você não seja salvo ainda, porque nós que somos crentes não dependemos de sinais e maravilhas, de prodígios, de coisas extraordinárias, para que a gente creia e persevere. Mas aqueles que não creem, que estão espiritualmente mortos, o Senhor envia sinais, não só para despertá-los, mas para sobre eles, no final da caminhada, dizer até sinais e maravilhas, milagres eu fiz, e você não creu. A ira e o julgamento está mais do que justificado na vida deles. Mas Deus concedia confirmação para eles através dos sinais e prodígios que eram feitos ali no meio daquele povo. Não espere por sinais e maravilhas para que você venha crer. Você pode orar para que Deus cure. Eu creio que Deus cura ainda hoje em dia de forma extraordinária. Eu creio que Deus pode mudar situações no estalar de dedos. Mas não é isso, não pode ser isso que vai determinar a minha fé. A nossa leve e momentânea tribulação nesse mundo, ela não pode ser comparada com a glória do porvir. Então, crente, escuta, se você é filho de Deus mesmo, você está passando por dificuldade e Deus não trouxe um alívio material, físico, palpável ainda, talvez Deus traga, talvez Deus não traga. Mas Ele vai trazer descanso para a tua alma. Nós temos essa convicção e essa certeza. E se Deus fizer, isso não vai roubar o seu coração. Se Deus fizer um sinal, uma cura, um milagre, isso vai fortalecer a tua fé e vai fazer você glorificar ainda mais a Ele. Deus faz sinais e maravilhas para que aqueles que não creiam passem a crer, se assim for a agenda e o propósito de Deus.
E Deus quer continuar conduzindo o seu povo a perseverar nesse cotidiano diário. Deus dá coragem, confirma a nossa palavra com o nosso testemunho. Nosso testemunho, muitas vezes, é esse sinal maravilhoso, esse prodígio. Você é crente agora. Você está agindo dessa maneira. Você que era o mais fofoqueiro, o mais reclamador, o mais mulherengo, o que falava mais palavrão, o que desrespeitava as autoridades, agora você está transformado. Deus usa ainda situações para que aqueles que não creem passem a crer. E sinais e maravilhas mais comuns que Deus tem feito em nosso meio são através do nosso testemunho. Quando Deus nos coloca em situações que talvez influenciariam tanto a gente a se desviar dele, a desobedecer a ele, mas que nos leva a perseverar, mesmo diante de grandes influências. Meus irmãos, o cristão, o filho de Deus, ele não é fruto do meio. Ele não é resultado daquilo que aquilo que está ao redor dele vai influenciar e vai determinar. Nós somos resultado da ação de Deus nas nossas vidas. Esse é o sinal, esse é o prodígio de Deus para aqueles que ainda não creem no Senhor. Versículo 4, a palavra segue dizendo: mais uma partícula, mais uma conjunção coordenada adversativa. Mas o povo da cidade se dividiu. Então repare, primeiro ele apresenta, eles chegaram ali em Icônio, entraram na sinagoga, mas os judeus, eles não creram e começaram a incitar. Entretanto, novamente uma adversativa. De novo uma adversativa. Mas o povo da cidade se dividiu. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Então surgiu um movimento entre os gentios e os judeus, com apoio das suas autoridades, para os maltratar e apedrejar. Meus irmãos, Deus ele ordena as circunstâncias. Na sua providência, ele promove e permite que coisas aconteçam. Os seus servos estavam ali, falando no poder de Deus, tendo a sua obra confirmada, falando com ousadia, falando no Senhor. Mas mesmo assim, não apenas uma incitação, uma fomentação, mas a coisa aprofundou. E a gente vai vendo isso ao longo do livro de Atos. Primeiro eles foram ameaçados, depois retidos por uma noite, depois eles foram presos e açoitados e mais uma vez ameaçados. E assim o império das trevas vai se organizando cada vez mais contra os filhos de Deus. Não se espante com isso, se as perseguições piorarem. Antes, pelo contrário, se as coisas estão ficando mais difíceis para você ser crente, louvado seja o nome do Senhor, esse pode ser um eficaz termômetro para você avaliar a sua caminhada com Cristo. Se está fácil demais, se não tem nenhuma dificuldade. Será que eu estou me conformando tanto, sendo tão camaleão ali, me escondendo, que eu não faço nenhuma diferença, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas? Então é possível e provável que as ameaças e as perseguições piorem cada vez mais. Crente, perseverem no Senhor, Deus há de te dar graça. Ali eles se organizaram. Meus irmãos, havia diferenças. Judeus olhavam para os gentios e chamavam eles de cães. Olha, isso aqui são os cachorros. Eles são impuros. E a gente não deve nem parar com eles, muito menos entrar na casa deles, comer com eles. Mas aqui eles tinham um inimigo em comum e por isso eles se uniram. E todas as suas diferenças foram colocadas de lado. Judeus e gentios, diz a palavra de Deus. A cidade se defendeu, se uniu, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Então surgiu um movimento entre gentios e judeus, com o apoio das autoridades. A coisa estava ficando organizada. As autoridades, o governo ali falou: não, isso aqui está ameaçando a gente, para os maltratar e para apedrejar. Aqueles que eram mais da religião, os judeus, estavam se levantando contra os crentes, contra os apóstolos e os discípulos. Fizeram um acordo com as autoridades e falaram: vamos perseguir eles. Assim como eles fizeram com Jesus. Não tem nada novo aqui. Só que com Jesus, eles colocaram uma conta dos romanos. Olha, a gente não vai apedrejar não, mas romanos, isso aqui é
um baderneiro, um revolucionário, ele quer tomar o poder de Roma, e aí Roma vai e executa a pena romana, a cruz. Mas aqui eles estavam se organizando para executar a pena dos judeus, o apedrejamento. E a coisa foi ficando difícil para eles ali, complicada. Então, gente que é da religião e que não é da religião vai perseguir crentes em toda a sua caminhada. Mas o Senhor é bom e misericordioso. Versículo número 6. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para as regiões vizinhas, onde anunciaram o Evangelho. Meus irmãos, eu queria escrever esse texto diferente. Eu queria dizer, não, eles perseveraram e foram até o fim, e foram apedrejados como foi Estevão. Mas eu não queria que a palavra fugir estivesse nesse texto, mas a palavra claramente nos mostra, quando eles souberam disso, eles fugiram. Porque eles eram covardes? De jeito nenhum. Porque eles tiveram medo? Porque eles não tinham mais ousadia? Não. Porque eles continuaram seguindo a direção do Espírito Santo e, tendo recebido informações sobre a perseguição se exacerbando, aumentando, eles fugiram. Então, meus irmãos, tem tempo para a gente perseverar, ficar, e tempo para a gente fugir. Tem portas que são fechadas e que a gente deve perseverar diante dela. Mas tem portas que vão ser fechadas para a gente seguir ou fugir para outro caminho. Pastor, como é que eu vou saber qual porta que é para eu perseverar e qual porta que é para eu fugir? É você e Deus, o seu tempo devocional. Não venha perguntar para o pastor e falar, pastor, o que eu tenho que fazer? Manda eu fazer? Não. Quem é responsável pelas suas decisões é você. A gente pode orientar, a gente pode mostrar os princípios bíblicos, a gente pode apresentar para você aquilo que a palavra de Deus te orienta, o que é justo, é certo, o que é de acordo com a vontade de Deus. Mas a decisão, no final das contas, de perseverar ou fugir, será entre você e Deus. E aqui, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, Paulo e Barnabé fugiram para Listra e Derbe, cidades ali daquela região onde eles encontrariam escape daquela perseguição. Talvez Deus tenha fechado portas nesse ano de 2024 para você. Talvez você tenha sido mandado embora, tenha terminado um relacionamento, tenha perdido alguém, tenha passado por alguma situação de perseguição, alguma coisa que não saiu conforme aquilo que você tinha planejado. É duro, é difícil, mas talvez seja o Espírito Santo levando você a fugir e deixar aquela situação. Foi a forma como Deus resolveu. Deus sabia que se eles perseverassem ali, seriam apedrejados e mortos. E esse não era o plano de Deus. Para Estevão, Deus teve outro plano. Ali ele se tornou Marte. A igreja foi fortalecida, mas para Paulo e Barnabé ainda tinha coisa para eles fazerem. E o que tinha para eles fazerem? O que diz na última parte, o versículo 7. Ali eles anunciaram o Evangelho. Meus irmãos, se as portas se fecharam, se deu errado, se você perdeu, se você precisou fugir, descansa na certeza que o bondoso, misericordioso, gracioso Deus continua cuidando de você para que você viva e anuncie o Evangelho. Eles falaram com ousadia, eles falaram com poder, mas as portas se fecharam, a perseguição veio, não era para eles permanecerem ali e Deus os conduziu. Que a gente possa descansar nessa certeza, nesse ano que vai começar. Não posso prometer para você, seria leviano da minha parte dizer que vai dar tudo certo em 2025. Vamos lá, gente, pensamento positivo. Vamos lá, vamos trabalhar. Não, pode ser que muita coisa dê errado de acordo com o que você planejou. Portas se fechem. Não consiga consertar ou algumas coisas quebrem mais ainda. Mas descanse na certeza. Vai dar certo de acordo com aquilo que é a vontade de Deus, com a qual a gente precisa se alinhar. Aquele louvor que a gente cantou no final do tempo de louvor, aquieta minha alma, diz que Deus me ajuda, me amarra ao Senhor, porque
Se depender de mim, eu vou fugir, eu vou fazer errado. E a graça e os laços de amor de Deus nos envolvem, para nos levar a cumprir aquilo que é a visão de Deus para a nossa igreja e para a tua vida. Uma igreja que quer ser uma comunidade acolhedora, que ama Jesus, é comprometida com a sua palavra e é comprometida com a sua proclamação. Que o ano que está começando seja o ano do Senhor nos despertar a essa proclamação. Se o Senhor fez com que as portas se fechassem, a perseguição viesse, Ele quer te conduzir para anunciar o Evangelho, para viver o Evangelho com a sua vida, com a sua história, com as suas alegrias e com as suas cicatrizes. Ele está conduzindo você. O Senhor continua, o corpo de Cristo continua avançando nessa vida. Que essa seja a palavra a pulsar na nossa mente, no nosso coração, nesse ano que está se iniciando. Gratos porque até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Evangelho foi pregado através das nossas vidas. E o Senhor, que nos chamou para sermos discípulos dele, continua nos enviando a ser testemunha por onde quer que ele nos encaminhar.